Bem-vindo ao Cilindro Mestre, sua fonte de conhecimento em freios automotivos. Vídeo 34, modo ABS, parte 1. Você tem aqui um obstáculo, né, simulando um veículo, algum outro obstáculo na pista, e o motorista consegue contornar porque ele ainda mantém o controle direcional do veículo. E aqui é um veículo até então sem ABS, em mesma configuração. Você pode notar que o motorista tentou, usar o volante e mudar a trajetória, mas ele não consegue. Porque o veículo só tem controle direcional enquanto tem atrito do pneu com a pista. A hora que você perde esse atrito, tem uma brincadeira que a gente fala que o motorista deixa de ser motorista e passa a ser passageiro. Ele vai para onde o carro está apontado. Vamos descrever agora a operação especial aqui no eixo traseiro. Pouco vocês vão entender por quê. E somente numa roda, também para simplificar o entendimento. Então aqui na esquerda você tem o ABS funcionando de modo passivo, só monitorando. No centro você tem o ABS atuando na função EBD. Ele está controlando a distribuição de frenagem, né? A gente tem mais detalhes aí no vídeo 11, publicado já há algum tempo. E na direita, o ABS funcionando na função de evitar o travamento da roda. Essa parte de função EBD, evitar travamento de roda, também é bom, né? Caso queira aprofundar, dar uma revisitada aí no vídeo 4, que é a força de frenagem ideal versus a força de frenagem real. Então vamos aqui para a descrição rápida aqui dos componentes, né, dos pictogramas aqui. Então a gente tem a parte superior aqui, pedal de freio, cilindro mestre, a gente chama de atuação, né? Eu coloquei aqui um cilindro mestre simples, pedal simples também, sem servo, sem nada, para facilitar o entendimento. O miolo aqui é a representação hidráulica do ABS. A representação eletroeletrônica não coloquei para facilitar também. A eletroeletrônica ela só auxilia, né? O coração do ABS é a operação, o coração do ABS é hidráulico, basicamente. E embaixo aqui a gente tem o freio de roda. Então aqui, vamos voltar para o miolo para o ABS. A gente tem uma bomba, um acumulador hidráulico e duas válvulas. São duas válvulas eletrohidráulicas, né? Válvula solenoide de 2 por 2 vias. A gente quer dizer o que? Duas posições e duas vias. A diferença de V1 e V2 é que a V1 é uma válvula sem estar energizada, ela permite o trânsito aqui do fluido. A gente fala que é uma válvula normalmente aberta. Esse é o termo mais comumente usado. Em oposição, a V2 é uma válvula também de 2 por 2 vias, normalmente fechada, porque sem energia, sem o solenoide estar atuando, ela não deixa o fluido passar. Então aqui é o uso aí de a grande maioria, né? O ABS só monitorando a velocidade, a pressão de cada roda, sem atuar, a bomba não está atuando, nenhuma válvula está atuando, né? Então a gente não tem energia circulando em válvula, não tem bomba, não tem nada. Então é só monitoramento e desde que você liga teu veículo isso está acontecendo, né? A gente acha que o ABS só acorda em caso de emergência, na verdade. No centro, né? Agora sim, a ideia aqui do eixo traseiro, né? Que o ABS atua na função EBD, que é monitorar a distribuição de força de frenagem. Então hoje é o método mais eficiente que você consegue trabalhar pertinho da força ideal de frenagem. E como ele faz isso? O ABS, além de monitorar a velocidade de roda, ele monitora a pressão em cada canal. Por meio dessa pressão e da velocidade de roda, você consegue estimar até o máximo que você pode chegar aqui de pressão, né, no freio traseiro para aquela situação. Então, nesse caso específico, o sistema detectou que tem que limitar a pressão
freio de roda, né? Então assim, atuou a válvula V1, você vê que ela mudou de posição, então ela fechou a comunicação do cilindro mestre com o cilindro de roda. Então você está mantendo a pressão aqui enquanto o cilindro mestre ainda está mandando pressão pro eixo dianteiro, né? Porque o eixo dianteiro usualmente não tem controle de pressão, né? Só na função de distribuição de força de frenagem, né? Que a gente toma conta da traseira, não da dianteira. E aqui na direita já é o ABS funcionando na função de evitar o travamento. Então você pegou a situação do meio aqui, onde a V1 estava atuando, cortando a ligação do cilindro mestre com o cilindro de roda, e agora atua a V2. Então a V2 faz o que? Ela tira a pressão do cilindro de roda, passa para o acumulador hidráulico e a bomba passa essa pressão para o cilindro mestre. Daí o que acontece? O motorista sente o pedal voltar, né? Como isso é muito rápido, ele sente essa oscilação do pedal e ouve a bomba em operação. Então aí o ABS está atuando, né? Como isso é muito rápido, porque você tira a pressão, o que acontece? A velocidade da roda sobe, o ABS faz o oposto, ele deixa vir de novo a pressão do cilindro mestre. Então, como ele faz isso muitas vezes por segundo, é aí que vem essa trepidação de pedal, né? E é nesse momento que o motorista desavisado, o motorista que não está a par do funcionamento, ele solta o pedal, né? Porque ele se assusta, solta o pedal por um motivo ou por outro, e daí que vem a fonte de acidente. Então a recomendação é clara: você está numa situação de emergência, você realmente precisa frear, exerça toda a força que você tem na perna, né? Transfere isso aí para o pedal e deixa o ABS tomar conta, que é a melhor coisa que você pode fazer. Antigamente, eu falo uns 20 anos atrás, no meio técnico aí circulava uma opinião, né, que um motorista treinado conseguia fazer uma distância de parada melhor com a ABS. Tudo bem, só que é um motorista muito bem treinado, ele já está deixando de ser um motorista, ele está virando um piloto. E como, né, veículo comercial não é feito só para piloto, é feito para todo mundo, então a gente tem que se render, né, e entender que não tem uma coisa mais segura no momento para se utilizar. E vamos falar aqui das pressões, né, já que eu coloquei as corzinhas aqui. Então, na esquerda, como o ABS está só no modo passivo, a pressão no cilindro mestre é a mesma da pressão da roda. Aqui, como ele está na função de EBD e tem esse corte aí, não se comunica mais o cilindro mestre com o cilindro de roda, a pressão no cilindro mestre está aumentando e a pressão na roda se mantém a mesma. Nesse caso aqui, a gente está descrevendo o eixo traseiro, né? Se você tivesse o mesmo diagrama para o eixo dianteiro, ia estar nessa situação, a pressão está subindo. Esse também é a parte, né, do ABS, que a gente fala que ele controla cada roda individualmente. E aqui a pressão do freio de roda está menor que a pressão do cilindro mestre, né? Porque você tem que remover aqui. Então acho que essa aqui é a explicação mais simples, que a gente pode dar. Se tiver alguma dúvida, né, tem a parte de comentários aí e a gente pode conversar sobre isso. Se tem algum erro também, né? Que estou falando aqui do que eu sei de experiência. Se tiver algum erro conceitual, eu vou ficar feliz se alguém apontar isso aí. Tá joia? O seu gostei é muito importante. Ajude a promover o canal e levar conhecimento aos demais.